Antes eu quero pedir que o Espírito Santo, pela misericórdia e graça da parte do Pai e para a glória do Senhor Jesus Cristo, ouça essa nossa oração e possa nos abençoar no que vamos tratar aqui. Vamos orar. Ó Deus, humildemente buscamos a Tua face, Deus soberano, todo-poderoso, santo, santo, santo. Humildemente, com temor e tremor, cônscios da nossa miserabilidade, buscamos a Tua face, confiando tão somente na justiça que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós na cruz e na ressurreição. E, ó Deus, rogamos que o Senhor, por graça, queira nos atender por meio dEle, pelo sangue que Ele derramou na cruz. E pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar aqui, em tudo que vamos tratar. Seja, Senhor Deus, para a Tua honra, para a Tua glória, para a restauração da Tua igreja, da verdade do Evangelho, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz isto, perdoa, Senhor, os nossos pecados, visita-nos aqui com aquela manifestação de Espírito e poder, dá glória ao Teu nome, glorifica o Teu bendito Filho, é isso que mais desejamos e queremos, em nome de Jesus, amém. Bom, o que foi que aconteceu? Nós sempre aprendemos, eu sou desta, claro, mais velho, mas dessa geração, e vocês fazem parte dela, que aprendeu um evangelho, que ouviu um evangelho, e que aprendeu também a evangelizar de uma forma. Até então, a gente não tinha qualquer questionamento, isso era bíblico e tal, coisas simples do evangelho. Mas, quando nós começamos a ler sobre os puritanos e também literatura dos puritanos, que viveram no século XVII, quem foram os puritanos? Homens, mulheres, jovens, que foram visitados poderosamente pelo Espírito Santo e que se voltaram para as Escrituras numa paixão pela pureza. Eles queriam pelo menos 4 coisas puras. Eles queriam uma igreja mais pura, um governo de igreja mais puro. Eles queriam um culto mais puro, e eles queriam vida mais pura, e começaram a lutar por isso, porque a igreja oficial era a igreja anglicana, bem parecido com a católica no seu culto, na sua maneira de ser, embora se chame protestante, mas eles não se conformavam com aquelas coisas tradicionais e que não tinham nada a ver com as Escrituras. E foram chamados de puritanos por causa desse anseio pela pureza. Foi uma pecha, foi um apelido. Mas eles não se importaram com isso e continuaram lutando por esta pureza. Pureza de doutrina, pureza na igreja, no culto, pureza no governo da igreja, pureza de vida. E foi então que eles experimentaram um avivamento glorioso, uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus na vida deles. Alguns chegaram a dizer que desde os tempos dos apóstolos, este foi o momento na história da igreja até hoje em que os crentes viveram
de forma efetiva, pura, o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, numa vida verdadeiramente pura. E um dos aspectos que nós queremos ver hoje, que é a questão do Evangelho e da evangelização, como esses puritanos entendiam, compreenderam o Evangelho nas Escrituras e como pregá-lo. E vamos então notar que há uma distinção gritante do que nós hoje compreendemos e entendemos por Evangelho e como pregar o Evangelho. É esse confronto que nós queremos que você hoje encontre, perceba e entenda a necessidade que temos de uma reforma nesse sentido. O Evangelho, desde os reformadores do século XVI e os puritanos no século XVII, e já bem no século, até o século XIX, o Evangelho era pregado do ponto de vista da soberania de Deus. A partir de Deus, o seu eixo central era Deus. Porque a proposta da reforma foi uma restauração de uma premissa central, que é a glória de Deus. Soli Deo Glória é um dos pilares da reforma. Somente a Deus toda glória. Então, nada podia detratar a glória de Deus. E o Evangelho era pregado do ponto de vista da glória de Deus. Deus sendo glorificado acima de tudo. Isso é importantíssimo. Se nós perguntarmos à igreja moderna, o que é mais importante para a igreja? Nós precisamos dizer, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Mas não era assim que entendiam os reformadores e nem os puritanos. O mais importante para a igreja é glorificar a Deus. E a pregação do Evangelho está jungida debaixo deste propósito, deste princípio principal, glorificar a Deus. Porque o que está acontecendo é que as pessoas esqueceram deste corolário, deste princípio principal, e começaram a pregar o Evangelho, sacrificando a glória de Deus. Eu disse, como é possível isso? No século XIX, no ano mais ou menos de 1830, houve esta mudança drástica. Talvez você fique chocado, decepcionado com a pessoa que eu vou mencionar aqui. Mas infelizmente eu também passei por essa mesma experiência, fiquei chocado, que eu admirava muitíssimo, até que fui estudando a história e vendo a realidade, surgiu um pregador nos Estados Unidos, avivalista, chamado Charles Finney. Ele ganhou proeminência, um simples advogado,
Ele não fez curso nenhum de seminário, mas teve sua experiência com Deus, deixou a advocacia e começou a pregar. E ele tinha um dom especial, carismático, até a sua postura, era um homem alto, e ele então conseguiu mesmo mexer com as pessoas. E ele então entendeu que era preciso fazer algumas mudanças na forma de pregar o evangelho. E foi então que houve esta mudança drástica de Deus, do princípio soli deo glória, ele muda agora para o homem no centro. Ele rejeita completamente o fato de Deus ser soberano na salvação e diz: o homem é soberano na salvação. O homem é quem decide, e não Deus. E não Deus. E foi assim que ele elaborou um conjunto de mudanças na pregação do evangelho chamados New Measures, ou novas medidas. Em que ele então pregava o evangelho de forma mais amena e convidava as pessoas que quisessem se decidir para se assentar nos bancos separados, chamados bancos dos ansiosos. Ele acreditava firmemente que o homem tinha todas as condições para tomar essa decisão. Ele pregava que os homens têm dentro de si virtudes adormecidas e que precisam ser despertadas. E vale tudo para isso. Sentimentalismo, tal, para despertar essas virtudes, inclusive fé, para se decidir e crer em Cristo. E então os estudiosos definiram ou identificaram esta maneira de crer, porque Finney não achava que a conversão era algo sobrenatural, promovido pelo Espírito Santo somente. Não. Qualquer homem poderia se converter por si só. Então eles identificaram isso com um pelagianismo. Pelágio existiu na época de Agostinho, no século V. Ele foi um adversário de Agostinho. Pelágio acreditava que o homem nascia como Adão, inocente. Ele não aceitava o pecado original, isto é, não aceitava que o homem nasce influenciado ou já contaminado com o pecado de Adão. Então, Finney também não acreditava na questão do pecado original. O homem é como Adão, ele vai tomar sua decisão. Ele não teve nada com o pecado de Adão. Isso é uma negação do que ensina as Escrituras e que sempre a igreja creu, de que de fato os homens nascem já sob condenação por causa do pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Todos somos uma raça perdida, maldita, condenada por causa do pecado de Adão. Mas Finney não acreditava nisso não. E então estabeleceu essas novas medidas. Na época havia um grande pregador, avivalista, muito pouco conhecido, chamado Azael
Neteton. Se você puder um dia ler a respeito de Azael Neteton, você vai ficar maravilhado. Ele defendia a velha escola, ele defendia a glória de Deus e pregava o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não fazia esse apelo, nem esperava que homem algum se decidisse por si só, mas era um grande avivalista. O Espírito Santo atuava através dele, e ele esperava Deus operar na vida do pecador, como, quando quer, agindo soberanamente na vida dos seus eleitos. Ele teve um entrevero com Finney, dizendo: está errado o que você está pensando. Mas Finney nunca abriu mão. A verdade é que a história relata que milhares se decidiram pelo trabalho de Finney, mas muito poucos ficaram. Mas muitos que vieram a Cristo por intermédio de Azael Neteton permaneceram na igreja. Mas o que importa é que a partir daí houve uma mudança radical, e Finney formou uma escola de pregadores com este mesmo estilo, tendo o homem no centro. Deus já fez o que tinha que ser feito, agora é o homem quem decide. E também estabeleceu esta questão do apelo ou chamada ao altar. É uma cerimônia que se faz depois da pregação, para que o pecador tenha a chance de se manifestar fisicamente, levantando a mão ou vindo à frente, para se entregar a Cristo. Até 1830 nunca se fez isso. Nem Cristo ensinou que fizesse, nem os apóstolos fizeram. Pedro, quando pregou, ele não fez apelo nenhum. Pessoas que se manifestaram voluntariamente, dizendo: que faremos, irmãos? Aí sim. Mas não existe na Bíblia nada que indique que é preciso fazer essa cerimônia de trazer pessoas à frente para que se decidam por Cristo. Alguns dizem: mas está escrito: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Esse versículo diz respeito à profissão de fé. Pessoas já instruídas, convictas de Cristo, vão à frente e fazem esta confissão de fé para serem batizadas. Mas esse versículo não está autorizando você chamar à frente pessoas para se decidirem por Cristo. A verdade é que, com este propósito estabelecido, essa escola que foi feita, vários evangelistas vieram pregando assim e ensinando que era assim que deveria se evangelizar. E cada vez mais, para poder ter mais gente na hora do apelo, se diminuía a exigência do evangelho. Para facilitar que as pessoas venham à frente, cada vez menos se pregava a respeito das exigências de Deus e de Cristo, e mais das benesses e coisas boas que a pessoa iria obter se viesse a Cristo, para facilitar na hora do apelo, não dificultar. E o evangelho foi encurtando, se tornando sintético. 5 passos, 3 passos, 4 leis, tá. A pessoa vem, tal, se decide, repete uma oraçãozinha, assina um cartão, tal, está salvo. E meus irmãos, isto tem uma consequência.
consequência seríssima na qualidade. Pessoas vieram para a igreja sem compreenderem as exigências, ou o que significa de fato seguir a Cristo. E estão dentro da igreja, e na verdade nunca experimentaram um verdadeiro novo nascimento, porque simplesmente vieram sem compreender as implicações sérias do que significa seguir a Cristo. Aí você vai para Jesus. Como Jesus evangelizava? Jesus evangelizava de um modo completamente diferente do que nós vemos hoje. Quer ver? Vou citar alguma coisa. Jesus está lá e chega uma pessoa e diz: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que andares. Qual é a resposta de Jesus? As aves dos céus têm ninhos, as raposas seus covis, mas o filho do homem não tem um dia que na cabeça. Você quer? Mas que botava dificuldade. Senhor, olha, eu vou seguir o Senhor, deixa só eu sepultar meu pai. Tadinho. Aí a resposta de Jesus, ele disse: não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vem e segue-me. Quem põe a mão no arado não serve, não é apto para o reino do céu. Diferente, né? Um jovem rico chegou: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Rico, moço rico. Aí Jesus disse assim: você sabe os mandamentos? Então Jesus coloca logo a lei para ele. Mas eu sei desde a minha mocidade. Tá bom. Tá bom, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no reino dos céus. Por quê? Jesus conhecia o coração daquele moço, sabia muito bem que ele era um fariseu, estava disposto a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos, que são os deveres para com Deus, ele estava muito disposto, mas a outra tábua da lei, os 6 outros mandamentos, que são os deveres para com os homens, ele não queria saber de nada. Seu coração estava na riqueza, porque ele era muito rico. E sabe o que diz a Bíblia? Que ele ficou triste, saiu triste e foi embora, ficou triste. Eu sempre penso que talvez se eu estivesse entre os discípulos, eu ia dizer assim: Senhor, peraí, por que não 50%? Vende tudo? Eu acho que Judas estava pensando nisso. Esse rapaz podia ajudar na bolsa aqui. Mas Jesus não, triste ficou, triste foi embora. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Negue-se a si mesmo. Quem perder a sua vida, achará. Quem achar a sua vida, perdê-la. Imagine. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz, não é para sofrer só não, cruz é sofrimento, mas é mais, é morrer, porque ele diz: quem perder a sua vida, achará. É para perder a vida. Então não tem nada fácil. O Senhor Jesus não esconde nada para ninguém. No mundo tereis aflições. Certa feita ele pregou um sermão duríssimo, todo mundo animado, porque ele tinha feito a multiplicação dos pães, e assim, cheio de gente.
e ele prega um sermão duro. É como se ele dissesse: vocês estão enganados aí com a cor da chita, vocês estão enganados. Me seguir é comer a minha carne, é beber o meu sangue. Ele está aludindo a uma identificação com ele. As pessoas estão: que é isso? Que é isso? Alguns disseram: dura esse discurso. E diz o texto que vários viraram as costas e foi saindo. Quer dizer, a multidão ali, de repente buracos foram se formando. Pessoal virando as costas e indo embora, indo embora. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Indo embora. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia pensar isso. Eu acho que os discípulos atrás, Jesus ali, eles aqui atrás, vendo todo mundo indo embora, eu acho que um cochichou para o outro assim: se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Por que eu acho? Porque Jesus se volta e diz: quereis vós também vos retirardes? Aí você pensa: o que estava na cabeça de Jesus? Por que ele pregava dessa forma? Por que ele era tão duro, exigente? Então fica claro, pelo menos pelo verso que está aqui no texto, que Jesus não esperava nada deles. Jesus não tinha qualquer expectativa de que dependesse deles segui-lo, mas do Pai. Veja, João 6, que é o texto que fala disso, no verso 65 diz: e prosseguiu: por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí está o segredo. Por que ele pregava duro? Por que ele não dava colher de chá? Por que ele não alisava a cabeça de ninguém? Por que ele não implorava a ninguém para segui-lo? Por que ele não facilitou? Porque ele tinha certeza que os que viriam por causa do Pai, da vontade soberana de Deus. É o Pai quem dá, só vem aqueles que são de Deus. Esses é os que vão ouvir. Então ele tinha tranquilidade, pregava a verdade como tinha que ser dita, nessa expectativa da ação soberana de Deus na vida dos eleitos. Mas isso não existe. As pessoas esqueceram disso e estão pregando do ponto de vista do homem e implorando às pessoas como se dependesse delas. Deus tivesse assim, fez o que tinha que fazer, Cristo morreu, tal, e agora ele está ali roendo as unhas. Quem é que vai aceitar meu filho, coitado? E as pessoas, como se dissessem assim: dê uma chance para Jesus. Já viu, pregadores? Dê uma chance para Jesus. Coitadinho, sofreu tanto e ninguém quer. Meus irmãos, está tudo errado. Isso detrata a glória de Deus, detrata a glória da cruz. E os puritanos compreenderam isso. E então eles ensinavam uma forma de pregar o evangelho diferente. Então, como é que eles pregavam? Primeira coisa que eles falavam e ensinavam
e pregavam era a respeito de quem Deus é. Nós achamos que as pessoas já sabem quem Deus é. Eles pensam que Deus é um Deus de amor, bonachão, velhinho, sentado lá no trono como Papai Noel, e que não vai nunca mandar ninguém para o inferno, nada. Ele é muito bom. No fim tudo vai dar certo. Deus é amor, Deus é amor. Eu me lembro daquela história dos cegos que foram saber quem era um elefante. Eram uns 4 cegos lá. Aí um pegou no pé. O elefante é um poste enorme. Outro foi lá, não, era como uma cobra, rapaz, um negócio assim mole, vai cheirar trombo. Outro, não, é um rabinho pequenininho, tirava de trás. Isso é um muro. Então, os pecadores têm esta noção de Deus. Ele é amor, é um velhinho, como cegos. Quem Deus é? O que a Bíblia fala e revela a respeito dele. Deus, que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nunca foi criado por ninguém, que sempre existiu, desde a eternidade, não tem princípio nem fim. Ele é Deus, soberano, santo, 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 que criou os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, o firmamento, o cosmo, as coisas microscópicas, invisíveis, e as grandes coisas visíveis, tudo Deus criou do nada, soberana e poderosamente. E se Ele é o Criador, então Ele governa, Ele domina. Não é como alguns pensam, os teístas pensam que Deus criou, deu corda, deixou o mundo lá. Não, Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que governa, Ele é o Deus da providência. Ele decretou todos os atos dos homens, todas as coisas que haveriam de acontecer, tudo está no absoluto controle de Deus. Inclusive os anjos, bons e maus, todos estão debaixo do seu absoluto controle. Ele é o Deus soberano que faz o que quer das suas criaturas. As pessoas precisam saber que Deus é assim. Inclusive o mal está sob o controle de Deus. O mal existe por permissão de Deus. Ele não é autor do pecado e nem do mal, mas Ele permitiu e tem sob controle o mal. Inclusive Satanás, o inimigo das nossas almas, o anjo, querubim de Deus, que se rebelou contra Ele na eternidade, com milhares de anjos, se tornaram inimigos de Deus, destituídos de lá do seu domicílio, e estão aí no mundo. O mal que eles fazem está sob o controle absoluto de Deus. Como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Aí todos os homens, Deus é soberano, é o Criador dos céus, da terra, dos homens, de tudo que neles há. Deus domina. E Deus tem um plano e um propósito em criar todas as coisas,
em criar os homens, tudo para a sua glória. E dentro deste plano, visando a sua glória, Deus permitiu que os homens caíssem. Porque Ele mesmo tem um propósito glorioso de salvar um povo ao qual Ele amou antes que eles existissem. Designou para ser seu povo. Homens, mulheres, crianças de todas as raças, línguas e nações. Que seria para seu filho, como noiva, chamada igreja, povo escolhido de Deus, para seu filho, para a sua glória. E que, portanto, a salvação pertence a Ele. Jonas 2,9. A salvação pertence ao Senhor. Está nas mãos dEle. Ele é o Deus soberano, o grande Salvador, que estabeleceu um plano glorioso para salvar este seu povo. Através do seu Filho bendito, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. Deus de Deus, que não foi criado, princípio e fim. Cristo é o Alfa e Ômega, eterno Deus, um com o Pai, da mesma glória, substância, majestade. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. Mas esta é a primeira coisa, então, que o pecador precisa saber: que existe um Deus santo, um Deus santo. E dentre as qualificações deste Deus, que é santo, que é justo, que é amor, ressaltar a justiça de Deus. Se Deus é santo, Ele tem que ser justo, porque se Ele não for santo, Ele não será justo. Mas se Ele é santo, Ele será justo. Se Ele é justo, então aí temos problemas, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que Ele não terá por inocente o culpado. A alma que pecar, esta morrerá. A verdade é que Deus não pode passar a mão para a cabeça ou salvar qualquer pessoa sem punição. Não existe, porque isso iria macular a sua justiça. Então o pecador já vai sabendo que este Deus é santo e justo e pune. Outra coisa que nós não vemos na pregação moderna é o fato de que Deus, por ser santo e justo, Ele está irado com o pecador. Não ouvimos pregações e ninguém evangeliza dizendo: Deus está irado. Mas é isso que a Bíblia diz. Eu já citei isso numa das minhas palestras, mas vou citar novamente aqui. Salmo, capítulo de número 7. A gente lê, mas não vê isso, porque nossa mente está cativa a um conceito. A gente não pode admitir
que Deus seja assim, mas a Bíblia diz que é assim. Salmo 7, versículo 11: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou, para o homem, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Deus se ira todos os dias. Deus se irou hoje e está irado agora com o pecador. Ou não é isso que diz João 3,36, que diz assim: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho, disse Jesus, não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer que a ira de Deus está sobre a cabeça de todo aquele que não tem um filho. Como é que você, evangelista, dizendo Jesus te ama? Jesus te ama. Se a ira está na cabeça dele, o certo é: Jesus está irado com você, Jesus está irado, Deus está irado. Era isso que era o certo. Mas nós não evangelizamos assim. Se fizer isso, aí que a pessoa não vai querer mesmo, de jeito nenhum. Quer dizer que depende dele. Você veja, pelo fato de depender dele, você escolhe o que você vai dizer. Bom, se depende dele, é melhor dizer que Deus ama ele, para ele se interessar. Mas se a Bíblia diz que não depende dele, depende de Deus, então diga o que a Bíblia diz. A ira está sobre a sua cabeça. Ira de Deus. Você está em sérias complicações com Deus por causa do seu pecado, porque Deus é justo, santo, justo, santo, santo, justo. É o que ele é. Então os puritanos pregavam soberania de Deus como Criador, Deus santo, justo e irado com o pecador. Isso está faltando na evangelização moderna. Mas não para aí não. Agora você vai pregar, os puritanos faziam isso. Quem é você? Quem é o homem? Nós vimos quem é Deus. Agora, quem é o homem e qual a sua condição? Porque a evangelização moderna diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Pronto, você simplesmente reconhece que é um pecador e faz uma oraçãozinha: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, amém. Pronto, isso é arrependimento para a evangelização moderna, mas não para o que a palavra de Deus ensina e como os puritanos entendiam. Não. O arrependimento pressupõe, antes que qualquer coisa, convicção profunda de pecados. Não basta saber que é pecador ou se convencer que é pecador. Você tem que experimentar convicção profunda de pecados. É mais do que simplesmente saber que é pecador. Não é questão de saber que você é pecador, você precisa saber o quanto você é pecador. Aí, se você for seguir os passos, da evangelização puritana, você vai ver que eles gastavam um tempo enorme para que, pela palavra de Deus, o Espírito Santo operasse o seu trabalho de convencimento para levar aquela pessoa a uma convicção das suas misérias.
E eles então usavam a lei como Jesus usou. Jesus sabe os mandamentos, evangelizando aquele, pregando para aquele moço. E os puritanos então usavam a lei. Não se trata aqui da lei cerimonial em absoluto, essa passou, Cristo cumpriu. Mas a lei moral, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos permanecem, é a lei moral de Deus. Muito interessante entender o que é que os puritanos compreendiam a respeito da lei moral. Ela tinha funções. A primeira função da lei moral era para a evangelização. E aí eles citavam o seguinte: você pega a lei moral, que é uma vara, chega no arbusto e dá a varada da lei, até que Adão sai nu de trás do arbusto. O que quer dizer isso? Você usa os 10 mandamentos para o pecador, a fim de que ele veja a sua nudez, como Adão, pecador, diante de Deus. Aí depois que ele se converte, aí a lei vai ter outro uso. É o uso do auxílio para se viver em santidade. Porque a lei é um padrão de santidade de Deus. É o caráter santo de Deus. É a revelação ou a demonstração do caráter santo de Deus. Então eles diziam: agora a vara é como uma bengala para ajudar você, crente, a andar de um modo agradável a Deus, buscando cumprir os 10 mandamentos, não para ser salvo. Nós não somos salvos pela lei, pelas obras da lei, mas os 10 mandamentos, você já está livre da condenação deles, livre. Cristo cumpriu os 10 mandamentos perfeitamente por nós, mas você se utiliza dos 10 mandamentos para viver em santidade, agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, você, em gratidão pelo que Ele fez, livrando da condenação da lei, você quer agradar a Deus. Então vamos ver essa função da vara batendo no arbusto. A evangelização pela lei, para que o indivíduo reconheça as misérias dos seus pecados. Olha o livrinho aqui, isso aqui. Bom, é claro que aqui está comentado, mas aqui está o que os puritanos escreveram sobre, especialmente, os 10 mandamentos e as exigências, deveres exigidos e os pecados proibidos nos 10 mandamentos. Veja como eles tinham um zelo por esses 10 mandamentos. Eu não tenho condições de dar os 10 mandamentos para você, mas eu vou ler aqui uns, e eu quero que você perceba como eles entendiam o que a palavra ensinava a respeito dos 10 mandamentos, para que o pecador soubesse a sua miséria. E deixa eu dizer logo, não só pecador que não é crente, não, crente também. Quando você lê isso aqui, você vai ver que você não obedece coisa nenhuma aos mandamentos de Deus, e que você tem pecado todos os dias quebrando a lei de Deus, mesmo como crente, que precisa buscar a misericórdia do Senhor. Mas o pecador que não é crente, ao ouvir isso aqui, vai ver que ele está sob condenação. Quer dizer, o sentimento dele vai ser pior do que o seu, não é claro? Quer ver? Quero que você preste atenção. Eu vou escolher alguns aqui para você ver. Eu vou começar com o primeiro mandamento,
E vocês vão ver o que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Espera um pouquinho, estou aqui achando. Eles eram chamados, os puritanos eram chamados de precisionistas. Precisionistas porque eles eram rígidos no entendimento da palavra de Deus. O Salmo diz: os teus mandamentos eu os cumprirei à risca. Então os puritanos eram assim. Muito bem, qual é o primeiro mandamento? Deixa eu ler aqui para você. Qual o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Quais são os deveres exigidos deste mandamento? Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecimento e o reconhecimento de que Deus é o único Deus verdadeiro, o nosso Deus, e o dever de adorá-lo, glorificá-lo, por isso mediante o pensar, o meditar nele, lembrar-se dele, tê-lo em alta conta, honrar, adorar, preferir, amar, desejar e temer a ele, e nele crer, confiar, esperar, desejar, alegrar-se nele, ser zeloso por ele, clamar por ele, dar-lhe todo louvor e graças, e prestar-lhe toda obediência e submissão, com todo o ser, cuidar de agradá-lo em todas as coisas e de entristecer-se por ofendê-lo em algo e caminhar humildemente com ele. Deveres. Agora, quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar, não ter Deus, idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou a um Deus que não é verdadeiro, ou outro Deus qualquer, associando-o ao verdadeiro, não tê-lo, nem confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de alguma coisa devida a Ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, os falsos conceitos, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios sobre Deus. Continua. Aí vão analisando cada um desses. Continuação. Os pecados proibidos ainda nesse mandamento são as investigações afoitas e curiosas dos seus segredos, toda a profanidade, o repúdio a Deus, o amor a si mesmo, o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas e exageradas na nossa mente, a vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte, a vã credulidade, a falsa credulidade, a incredulidade, a heresia, a desconfiança, o desespero. Continua. Você perceba a maneira como abordar com seriedade as coisas que Deus ordena. Como estamos distantes disso na nossa geração moderna. Deixa eu ver se tem continuação aqui. Só esse é o primeiro mandamento. Fazer os homens de senhores da nossa fé e consciência, desdenhar e desprezar Deus e seus mandamentos, resistir e contristar o seu espírito, o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus,
acusá-lo neciamente pelos males com que ele nos aflige, atribuir o mérito de qualquer bem que sejamos, que tenhamos ou façamos à sorte, aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura. Você veja, não terás outros deuses diante de mim. Você pensa, não, eu não tenho outro Deus, eu creio em Deus somente. Mas você não imagina os ídolos que você tem no seu coração, os outros deuses. Por exemplo, o seu eu luto com este mandamento todos os dias e peco todos os dias contra Deus, contra esse mandamento: não terás outros deuses. Quer ver? Vou lhe dizer como é que eu faço. Minha esposa está aqui, sabe dessa minha luta. Toda a adversidade que acontece comigo, eu reclamo. Eu estou dirigindo o meu carro e de repente um caminhão vai na minha frente, ou um outro carro, e em vez de andar normalmente, não, ele vai bem devagarinho, e eu, não é possível que esse camarada está fazendo na minha frente, e fico nervoso. Não é possível. Por que ele não anda normal como todo mundo? Por que está andando devagar? Infeliz. Tomo risco tal para sair e tal, e fico nervoso e fico com raiva. Por quê? Quem botou esse caminhão? Me diga, me responda. Se Deus, você crê na providência de Deus? Sabe o que é a providência de Deus? Providência de Deus significa que nada, nenhum fio da sua cabeça cai se não for por ordem do Senhor. Isso é o que a Bíblia diz. E isso é o que acontece. Ah não, Deus não está preocupado de caminhão nenhum. Ele botou aquele caminhão na minha frente, e o propósito é bom, mas eu não entendo, não aceito. Se fosse eu, Deus, Josafá, não botava esse caminhão aí não. Você entende? Nós fazemos isso todos os dias. A gente não aceita as adversidades que foram ordenadas por Deus, porque nós temos um outro Deus dentro do nosso coração, que é o eu, você. E você diz: se fosse eu, não faria isso. Eu sou mais sábio que Deus para dirigir minha vida. Então, eu peco quando faço assim contra o primeiro mandamento. Pequei contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Eu tive um outro eu. Vamos para o sexto mandamento. O sexto mandamento, porque a pessoa diz: não, deixa eu melhor eu ver aqui. Terceiro mandamento: não tomarás o santo nome do Senhor em vão, porque Deus não terá por inocente quem tomar o seu santo nome em vão. Meus irmãos, o que eu mais vejo na igreja hoje é nome de Deus em vão. Pelo amor de Deus, juro por Deus, Deus toda hora na boca de todos os crentes, não tem nenhum problema, sem nenhum motivo grave, sério, uma conversa frívola. Se uma barata aparecer, as mulheres: meu Deus, sai, é o nome de Deus, assim, de modo frívolo. Mas não é só isso. Tomar o nome do Senhor Deus em vão, 10 minutos,
Tá bom. Deixa eu ver se eu apresso. Tomar o nome do Senhor Deus em vão é o seguinte: é desprezar tudo que é feito em nome do Senhor. Você quer ver? A pessoa está no culto, o culto está sendo feito em nome de quem? Em nome do Senhor. Mas o camarada, conversando e tal, sai para pegar água, toque, fulano, como vai? No nome do o culto lá. Cochicha, passa bilhetinho, dorme no culto. Tudo isso é pecar contra o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quando não vem o culto e preferiu novela ou qualquer outra coisa, pecou contra o terceiro mandamento, desprezou o que estava sendo feito em nome do Senhor na igreja. Sem falar em divórcio, tudo que foi feito em nome do Senhor, que foi para sucuias. Ninguém guardou nada que votou e que proferiu em nome de Deus, tomando o nome do Senhor Deus em vão. Fora o ímpio, né? As pessoas, os pecadores, o que eles fazem com o nome do Senhor. O quarto mandamento é o pecado da igreja moderna hoje, mas é o pecado dos ímpios também. Lembra-te do dia do sábado. É o dia do Senhor, não é? Esse é o dia que Deus santificou, consagrou. E nós entendemos que foi o sétimo na criação, quando Deus descansou no sétimo dia e o abençoou. Mas nós entendemos e compreendemos perfeitamente que Cristo, o Senhor, veio e realizou uma obra muito maior do que a criação, que foi a redenção, e descansou, cumprindo o sétimo dia na sepultura, e ressuscitou para inaugurar o primeiro sábado, isto é, o dia do Senhor. Então Cristo enterrou o sábado judaico, o sétimo dia, e saiu da sepultura com o sábado do primeiro dia da semana, que é o domingo, que é o Shabá da vida. Ele enterrou o Shabá da morte e ressuscitou com o Shabá da vida. E nós guardamos o dia do Senhor. Será que guardamos? É muito, a palavra de Deus diz lá em Isaías que não podemos conversar qualquer coisa nesse dia, palavras vãs não é para dizer nesse dia, não fazer nada do nosso próprio interesse, nenhum comércio, negociação e entretenimento, coisas listas que são feitas nos outros dias, não podem ser feitas nesse dia, porque ele não é nosso, ele é do Senhor, ele foi santificado para ele. Mas nós não guardamos o dia do Senhor. A pessoa vai à igreja, já cumprido de um dia, aí de tarde vai para a praia, faz outra coisa, assiste Faustão, jogo, vai assistir o Vitória, Bahia, dia do Senhor. Então, pecando contra o mandamento de Deus. Bom, 10 minutos não dá para eu continuar, eu ia ler mais coisas aqui, mas seria muito bom você procurar o Catecismo Maior, que os puritanos escreveram, perguntas e respostas, e eles vão falar que é cumprir os 10 mandamentos, e o que é o propósito? É você ser jogado ao chão, não há ninguém que escape, ninguém, eu primeiro, você também, ninguém escapa, todos quebramos os 10 mandamentos, e a palavra de Deus diz que transgredir a lei de Deus é pecado, e portanto
os homens estão debaixo de condenação porque não obedecem a Deus. Então o pecador, diante da lei, vai ver sua situação. Não foi assim com Paulo? Paulo era religioso, ele era um fariseu, era um homem vamos dizer assim, irrepreensível. Aí ele conta o testemunho dele no capítulo 7 de Romanos. Eu fui me deparar com o 10º mandamento. Quando eu vi o 10º mandamento, me acabou. Ele disse assim, me destruiu. Não cobiçarás. Eu morri. Vai lá, Romanos 7. Ele conta esse testemunho. A lei o matou. A lei o jogou ao chão como morto. Assim também, na evangelização, os pecadores precisam se sentir assim, transgressores da lei e, portanto, sob condenação. Agora eu vou rapidinho. E o que é que os puritanos faziam depois disso? Em que a pessoa estava no chão, acabado. Eles levavam o pecador a um desespero necessário. Que era esse desespero? Esse desespero vinha do cruzamento de duas rotas. Uma, até que do relógio, era a rota da necessidade de salvação, porque estavam debaixo de condenação e merecedores do inferno. Cruza com a outra rota da impossibilidade de fazer qualquer coisa para a sua salvação. Necessidade de salvação, cruzando com a rota da impossibilidade. Não há nada que você possa fazer de si mesmo para ser salvo. Obra alguma, nada. A salvação não está nas suas mãos, a salvação está nas mãos de Deus somente. Ele é que salva quem quer. Ele realizou esta obra de salvação e aplica a quem quer. Eles não negavam isso. Pregavam assim. Nós precisamos ter coragem de pregar assim. Eu escrevi um folhetinho. O título é: Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? É interessante que os puritanos pregavam assim, mas eles diziam o seguinte: um eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra no pé. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é um eleito, se você é uma ovelha do Senhor, você vai ouvir a voz do bom pastor. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem. Ouvir não é só escutar fulano, José, não. É você ouvir o evangelho, ouvir que Deus salva pecadores, e você dizer: eu preciso, eu quero. É ouvir o chamado do Senhor pelo evangelho. E no pé, e me seguem. As minhas ovelhas ouvem, a marca na orelha, e no pé, me seguem. Você vai se levantar daí, você vai buscar, seguir a Cristo, você vai para a igreja. Aí eu botei no folhetinho isso aí. Então, vem o desespero. Eu me lembro quando eu li um livrinho chamado Os Batistas e a Doutrina da Eleição. É uma pena que esse livro está esgotado, mas eu fui grandemente abençoado com esse livro. É um pastor batista que descobriu essa doutrina maravilhosa e continuou como batista pregando dessa forma a palavra de Deus. E no livro dele ele diz assim: os pecadores precisam vir em desespero a Cristo.
E eu me lembrei que eu, presbiteriano, pregava fazendo apelo, vinha aquelas pessoas para frente, mas nunca veio ninguém em desespero. Eu disse, minhas pessoas que eu faço apelo não é em desespero não. Eu até me lembrei de um, que eu não sei se estava meio chumbado, chegou na frente e disse assim, eu não quero ser crente não, eu quero só oraçãozinha. Não em desespero. Eles queriam alguma bênção, alguma coisa, mas não num desespero da sua situação miserável, porque eu pregava de forma moderna. Aquilo caiu no meu coração como uma ficha. Eu disse, está tudo errado. E eu tive que fazer uma reformulação no meu ministério de pregação. Eu pregava em cruzadas. A última que eu preguei era no Rio de Janeiro, 60 mil pessoas no Sambódromo. Mais de 2.500 pessoas à frente. Eu tive que acabar com tudo isso. E pregar de tal forma que as pessoas se sentissem em desespero por causa do seu pecado e precisando de Cristo. E então eles apresentavam Cristo. Quando percebiam que a pessoa estava nessa angústia por causa dos seus pecados, da sua miséria, convicta, eles então apresentavam a solução: Cristo. Cristo. É preciso falar de Cristo, da sua glória, do seu poder, que Ele é Deus. Deus que deixou sua glória, despiu-se da sua majestade, vestiu-se da nossa roupagem humílima, se humilhou, foi achado em figura humana, na condição de servo sofredor, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Emanuel, quer dizer Deus conosco, Deus aqui. Nunca na história existiu nada semelhante. Ele é singular. Não existe nem existirá ninguém como Ele. Ele veio, viveu de modo absolutamente obediente à lei, às exigências de Deus. Ele é o segundo Adão. O que o primeiro foi para nós de perdição, Ele é de salvação. O Adão que nos salva, o Adão que venceu a prova, inclusive cara a cara com o diabo, fazendo-o fugir pela palavra de poder. Ele venceu por nós, obedeceu a lei, venceu o diabo, adquiriu para nós, portanto, um crédito de obediência perfeita às exigências de Deus, e pagou o nosso débito, entregando-se voluntariamente como Senhor da glória na cruz. E Deus colocou sobre Ele a iniquidade de nós todos, diz a palavra de Deus. E Ele ali verteu o seu sangue, divino e humano, sangue poderoso, que nos purifica de todo pecado. Foi sepultado, mas a morte não o pôde reter. Ele quebrou os grilhões da morte. Ele venceu a morte. Ele saiu redivivo, poderosamente redivivo do túmulo. E a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. E não há salvação em nenhum outro, porque em cima nos céus, embaixo da terra não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você, pecador, necessita, carece dele. E só há uma coisa, na verdade, que você pode fazer: busque-o de todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e buscai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que terá compaixão e muito perdoará. Venha a Cristo. Esse é o apelo da graça de Deus, sem marcar hora.
Porque o resultado é um terreno sagrado do Espírito Santo que você e eu não temos direito de palmilhar. É Deus quem vai fazer. E então, eles falavam das exigências. Está aí a salvação. Mas seguir a Cristo é negar-se a si mesmo, é morrer, é perder a vida. Você precisa desistir de tudo, entregar-se. Desista dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus planos. Desista. Entregue tudo aos pés de Cristo. Diz: eis aqui, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou. E aceite morrer com Ele, para ressuscitar com Ele. E agora, não viver mais para você mesmo. Você não tem mais planos seus. Porque a Bíblia diz: um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o que é que você vai ser? Eu queria tanto ser um médico. Bom, vai ver se é esta a vontade mesmo dele, que ele agora é seu Senhor. Você não vai dar um passo mais na sua vida sem que seja concedido por Ele. Se é da vontade dele, é isso que Ele está lhe chamando para ser, você vai ser médico para Ele, para a glória dEle. Porque hoje as pessoas dizem: deixa eu fazer uma enquete de mercado para ver o que dá mais dinheiro para eu. Não, o que é isso? Crente não pode fazer isso não. Crente tem que orar: sou teu, Senhor, não me pertenço a mim. O que é que o Senhor quer que eu seja para a tua glória? Porque é o único objetivo de você viver e respirar, é glorificar a Deus agora. Então, o pecador precisa saber disso. É uma entrega total. Isso está no Evangelho, mas nós não pregamos assim, infelizmente. Então, precisamos de uma restauração. Uma restauração. Que os puritanos nos ensinam, porque as Escrituras nos ensinam. Como é que nós podemos pregar um outro Evangelho? Ou de uma outra forma? Se está revelado aqui como devemos fazer, e a forma como Deus quer que se faça, e a forma como Ele é glorificado. E Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da sua igreja hoje. Deus tenha compaixão e restaure o Evangelho da graça e a pregação bíblica desse Evangelho para a glória dEle. Para a glória dEle. Ao homem nada, boca no pó, talvez haja esperança. Glória é de Deus somente. Amém.